Meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs, domingo à noite, dia 13 de setembro, que Deus possa estar te abençoando. Hoje de manhã falamos em Lucas capítulo 5, agora à noite quero retornar e voltar ao Antigo Testamento, ali no profeta Daniel, quando o povo está na Babilônia, ano 600 aproximadamente antes de Cristo. E um fato que você conhece poderia ser: na parede escrito está, o tema do sermão, da mensagem, você pode mudar, mas eu optei em colocar a poderosa mão de Deus. A poderosa mão de Deus. Daniel capítulo 5. Queridos, a poderosa mão de Deus, baseado no capítulo 5 de Daniel, ela expõe as limitações humanas. Você fique com a sua Bíblia aberta em Daniel capítulo 5, eu vou nesta noite versículos mostrando como a poderosa mão de Deus expõe as limitações humanas. No versículo 2, a poderosa mão de Deus expõe que o ser humano, inclusive um rei, perde para as bebidas, perde para o vinho. É só você ler o versículo 2. No Brasil, no mundo, a gente tem visto que o ser humano continua perdendo para as bebidas. No versículo de número 3, um rei, 600 anos antes de Jesus, desconhece o mundo espiritual. E no século 21, temos observado, perdemos para as bebidas e desconhecemos o mundo espiritual. Está no versículo 3 do capítulo 5 de Daniel, porque a poderosa mão de Deus expõe as limitações humanas. No versículo 5, a poderosa mão de Deus expõe que não estamos preparados para a frase "na mesma hora". O rei não estava preparado para a frase "na mesma hora". Estava dominado pela bebida, desconhecia o mundo espiritual, e o texto diz: na mesma hora. O rei não estava preparado para a bebida, não estava preparado para o mundo espiritual, e o texto diz: na mesma hora. Versículo 5, não estamos preparados para a frase "na mesma hora". É perigoso perder para a bebida, desconhecer o mundo espiritual, e quando a poderosa mão de Deus age, não estamos preparados para a frase "na mesma hora". Queremos o milagre sempre na mesma hora, mas não estamos preparados para a frase quando a mão de Deus vem na nossa direção. Não estamos preparados para a frase "na mesma hora". Está no versículo 5 do capítulo 5. No versículo 11, o rei mostra a sua limitação. Ele ouve um bom conselho. No versículo 11, mas ouve o conselho tardiamente. Há 600 anos antes de Cristo, o rei tinha bom conselheiro, mas ele ouviu o conselho tardiamente. Cuidado para você e eu não estarmos ouvindo o conselho tardiamente. O texto começa com bebida, começa com vinho, começa em desconhecer o mundo espiritual, e o rei só vai dar ouvidos a um bom conselho no versículo 11, tardiamente. E no versículo 30, a poderosa mão de Deus expõe a limitação humana. Se no versículo 5 o rei não estava preparado para a frase "na mesma hora", no versículo 30 a frase é "na mesma noite". Do palácio para o cemitério. Da festa com vinho, da festa que não conhece o mundo espiritual, para o versículo 30, para o cemitério. Na mesma hora, a poderosa mão de Deus expõe a limitação humana. Na mesma noite, versículo 30, o rei morreu. Do palácio para o cemitério, da festa para o cemitério, porque a poderosa mão de Deus expõe as limitações humanas.
Segundo ensinamento que eu quero tirar desse texto de Daniel capítulo 5, a poderosa mão de Deus expõe as limitações humanas e a poderosa mão de Deus expõe as escolhas dos humanos. No versículo 7, era comum naquela época os reis terem vários sábios, vários astrólogos. E algumas vezes no século 21, nós estamos nos expondo, a mão de Deus está expondo as nossas escolhas. Estamos mais preocupados em ouvir os astrólogos, os adivinhadores, os sábios contratados do rei, porque a poderosa mão de Deus expõe isso, expõe as nossas escolhas. As nossas escolhas é ouvir as pessoas erradas, mesmo que contratadas do rei. E no versículo 7, o rei chama os seus funcionários contratados, para que eles pudessem adivinhar. Não, ele só queria que eles lessem o que a poderosa mão de Deus escreveu na parede. Leia para mim e me diga o que está escrito. Mas os funcionários contratados do rei, que eram sábios, astrólogos, que estavam sempre no métier do palácio, eles não conseguiam entender o que estava escrito na parede, porque a mão de Deus expõe as escolhas humanas, e as escolhas humanas é contratar sábios, astrólogos, que não conseguem entender o que Deus está escrevendo. Mas contratamos, ficamos felizes, mas em alguns momentos a mão de Deus vai expor, vai deixar claro que essa escolha é uma escolha infeliz. No versículo 14, está lá escrito, o rei ouve, o rei ouviu, o rei sabia, mas o rei não tomou atitudes compatíveis com aquilo que ele ouvia e com aquilo que ele sabia. Qual a diferença desse rei, 600 anos antes de Jesus, para nós hoje? Nós estamos distante de Daniel capítulo 5, 2.600 anos. Qual a diferença quando a escolha do rei foi: eu sei, eu ouvi, mas eu não vou fazer absolutamente nada sobre isso. Queridos, é isso que nós estamos vivendo, é isso que a gente vive no século 21. Ouvimos, sabemos, mas nossas atitudes são descompatíveis com aquilo que a gente sabe. Mas a poderosa mão de Deus expõe isso. O rei tinha sábios, astrólogos, a poderosa mão de Deus expôs isso. E agora no versículo 14, a poderosa mão de Deus expõe: você sabia, você ouviu, você teve conhecimento, mas você preferiu não tomar decisão compatível com o que você sabia. E no versículo 16, a poderosa mão de Deus expõe aquilo que os reis humanos prometem. O rei chamou os seus sábios, os seus funcionários, e ele prometeu: quem lê o que está escrito na parede, quem me falar o que é aquilo, vai ser o terceiro homem do meu reino. É o que o rei pode prometer. Terceiro. Quando ele chama o homem de Deus, que o versículo 14 fala: você já sabia disso? Ele promete ao homem de Deus a mesma coisa que ele prometia aos seus funcionários, aos seus sábios, aos seus astrólogos. Ele oferece a Daniel o terceiro lugar. Só que o homem de Deus, ele não aceita as coisas que são oferecidas pelos reis humanos. Mas é isso que o rei pode oferecer. Mais do que isso eu não posso. O terceiro. E a mesma coisa que o rei ofereceu aos seus astrólogos, ele ofereceu ao homem de Deus. Cuidado, a sua escolha pode ser a mesma oferecida aos astrólogos, aos adivinhadores, aos sábios. E você está tão feliz que alguém te ofereceu o terceiro lugar, o terceiro poder, que é o mesmo oferecido para os funcionários do rei. Cuidado com as suas escolhas, que podem ser as mesmas oferecidas
aos sábios, aos astrólogos que não conseguem ler o que está escrito na parede, porque a poderosa mão de Deus expõe as limitações humanas. E a poderosa mão de Deus expõe as escolhas humanas. E para nós encerrarmos a palavra deste domingo à noite, a poderosa mão de Deus expõe Daniel. A poderosa mão de Deus expõe o homem de Deus. Daniel não foi chamado para a festa. Hoje ficamos chateados, magoados quando alguém não nos chama para a festa. Daniel lá não estava. Daniel não foi o primeiro a ser chamado. Daniel soube pela própria boca do rei, eu chamei primeiro os meus funcionários, os astrólogos. Ou seja, pensem comigo, a poderosa mão de Deus expõe o homem de Deus. Ele não foi chamado para a festa, o que já nos deixaria muito triste, muito magoado, com ressentimentos. Não foi o primeiro a ser chamado para resolver o problema do que está escrito na parede. No versículo 17, ouve do rei, eu vou te dar, se você resolver o que está escrito na parede, as mesmas coisas que eu ofereci aos astrólogos. E o homem de Deus diz, eu não quero. Eu não quero ser o terceiro porque está sendo oferecido para você. Eu vim aqui porque eu sou um homem de Deus, independente se eu fui convidado para a festa, independente se eu fui a primeira opção. A poderosa mão de Deus expõe o homem de Deus. O homem de Deus não está muito preocupado com isso. Quem está muito preocupado com isso somos nós batistas, nós presbiterianos, nós metodistas, nós pentecostais. Se o meu nome não foi o primeiro, eu fico mal. Lá eu não quero ir. Daniel não pensa assim. No versículo de número 20, Daniel lê o que está escrito na parede. E Daniel fala do passado. Primeiro Daniel fala do passado. O rei deve ter ouvido, não vai falar nada de mim, está falando do passado. O homem de Deus é exposto pela poderosa mão de Deus para falar do passado. O passado é um exemplo para você. Aí ele começa a falar para o rei. Você deveria ter aprendido com o passado. Não aprendeu, ok. Você deveria ter aprendido com você mesmo e com a sua realidade. Não aprendeu. Você deveria ter aprendido que numa festa no palácio não se deve desconhecer o mundo espiritual. Você não sabia disso. E agora você está aprendendo que os seus funcionários não podem lhe dar a explicação da poderosa mão de Deus. E a poderosa mão de Deus te diz isso. Hoje você vai morrer. Queridos, a poderosa mão de Deus expõe uma palavra dura para o rei. E Daniel falou assim para o rei, e nós já vimos no versículo 30, que naquela mesma noite, o rei babilônico, ele morreu. Da festa, do palácio, para o cemitério. Infelizmente, há 600 anos antes de Cristo, esse fato trágico já acontecia, porque o rei desconhecia o mundo espiritual. Qual a diferença para o século 21, queridos? É só você pegar as notícias do final de semana. Eu estou te pedindo para ir só no final de semana, que você vai ver quantos ouviram a frase na mesma noite. E da festa e do palácio foram para uma situação muito ruim, porque não estão lendo o que está escrevendo a poderosa mão de Deus. Encerro aqui essa reflexão. Tomara em Deus que você consiga enxergar nesse texto coisas maiores e melhores para você. Mas a poderosa mão de Deus expõe as limitações humanas. A poderosa mão de Deus expõe as nossas escolhas. E a poderosa mão de Deus expõe o homem de Deus. Não foi convidado para a festa. Não foi a primeira opção a ser convidado para voltar para falar o que estava escrito na parede. Ofereceram a mesma coisa que ofereciam para os sábios, para os astrólogos. Ele não aceitou e falou aquilo que a poderosa mão de Deus escreveu na parede, na mesma noite. Coloque essa frase e coloque a frase que eu falei antes, na mesma hora. Quando desconhecemos o mundo espiritual,
a gente perde para a frase na mesma hora e a gente perde para a frase na mesma noite. Do palácio, da festa, para o cemitério. Essa foi a realidade do rei babilônico. Tomara em Deus que essa não seja a sua realidade nem a minha realidade. A poderosa mão de Deus. Que nesta noite, neste domingo, você possa perceber a poderosa mão de Deus. Que Deus, pois, te abençoe. Vamos falar com Deus. Deus, pegamos um texto bíblico, estamos debruçados sobre esse texto bíblico de 600 anos antes de Jesus. E eu gosto, Deus, sempre de mostrar isso a quem está me vendo, a quem está me ouvindo. Nós estamos no ano de 2020. Se estamos num texto aproximadamente 600 anos antes de Cristo, nós estamos distante do texto quase 3.000 anos. Mas Deus, como é parecido a atitude do rei babilônico com a nossa atitude 3.000 anos após, atitudes tão ruins, que nesta noite, neste domingo, nós possamos olhar para a parede e ver a poderosa mão de Deus, mas Deus nos ajude a tomar decisões diferentes do rei babilônico e nos ensine a ser o profeta Daniel. Não está preocupado se ele foi chamado para a festa, não está preocupado se ele foi a primeira opção, não está preocupado em ganhar a mesma coisa que um astrólogo, funcionário do rei, ia ganhar. Ele está preocupado unicamente em ler o que está escrito na parede pela poderosa mão de Deus. Você que está na sua casa, você que está me assistindo neste domingo à noite, esteja preocupado com a poderosa mão de Deus. Você foi abençoado nesta noite. Que você seja bênção na vida das pessoas. Tenha uma semana abençoadora e uma semana abençoada. E que você seja instrumento poderoso nas mãos de Deus. Você foi abençoado agora, em o nome de Jesus. Amém e amém.